Eclesiastes, capítulo 8. Do verso 1 ao verso 9, leitura alternada. A submissão diante do rei. Quem é como sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque este não sabe o que há de suceder, e, como há de ser, ninguém há que lhe o declare. Tudo isto vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Oremos mais uma vez. Deus, nós estamos agora diante da Tua palavra inspirada, palavra que nos orienta, palavra que nos direciona no comportamento, na maneira de agir, e precisamos, Deus, que o Teu Santo Espírito fale a nós nesta hora. Nos abençoe, nos alimente, nos sustente, que saiamos daqui convencidos de que realmente fomos visitados pelo Senhor e que o Senhor nos comunicou o Teu recado. Oramos no nome de Jesus. Amém. Submissão. Mais uma vez a Bíblia insiste nesse tema. Se você for olhar a palavra de Deus, esse é um assunto insistente desde Gênesis. Quando Deus cria Adão, quando Deus cria Eva, Deus diz para que eles submetessem à ordem do Senhor de não comer do fruto. E no desenrolar de toda a Escritura, nós percebemos o Senhor falando a respeito desse tema, submissão. Nós todos somos submissos, nós todos estamos debaixo de alguma autoridade. E uma das maneiras de nós nos submetermos às autoridades é obedecendo às suas leis. Todo mundo que está debaixo de uma autoridade tem leis para serem obedecidas. E a revista super interessante do mês de junho trouxe uma pesquisa que eu gostaria de destacar nessa noite. A Fundação Getúlio Vargas fez uma experiência, um experimento, uma pesquisa no Centro de Pesquisa Jurídica Aplicada para ver quem obedece mais às leis do país, se são os ricos ou os pobres. Pesquisaram 3.300 pessoas em pelo menos 8 estados do nosso país e detectaram quem menos obedece às leis do país são os vocês já sabiam, são os ricos. Esse dado é um dado interessante e lá eles explicam as razões prováveis disso acontecer. Mas realmente, talvez as pessoas, o termo que ele coloca é a elite do país, tem mais dificuldade em obedecer às leis, e talvez porque acha que por contribuir mais com o país tem mais direitos do que as outras pessoas. Mas a grande verdade, meus amados, é que todos nós temos dificuldade de cumprir as leis do nosso país. São muitas leis. E aí, a super interessante ainda coloca descreve algumas pequenas leis e pergunta quem nunca quebrou essas leis. Por exemplo, atravessar numa faixa de pedestre. Quem nunca atravessou uma avenida fora da faixa de pedestre? Tá? A grande verdade é que à medida que nós obedecemos
às nossas autoridades. À medida que nós obedecemos às leis, nós manifestamos uma submissão àqueles que estão no governo. Esse é um texto que Salomão está falando sobre a submissão do sábio diante do governante. E é sobre isso que eu queria pensar um pouco com vocês nessa noite. Se nós somos o povo de Deus, nós devemos ser um povo marcado pela sabedoria. O povo de Deus precisa ser sábio. E o tema que eu quero propor então é o sábio diante dos governantes. Salomão, na semana passada, falei sobre isso, no texto anterior, ele fala sobre o perigo que nós corremos de tentar explicar demais os detalhes da vida e acabar nos perdendo nessas explicações e complicando ainda mais. Claro que isso não é um desestímulo para o saber. Pelo contrário, Salomão ensina para nós, através do livro de Provérbios e também no livro de Eclesiastes, que a verdadeira sabedoria, ela visa transformar o coração. O sábio, ele tem o coração transformado. E eu queria pensar com você, baseados no versículo de número 1, de número 2, quando ele fala a respeito da importância de nós buscarmos a verdadeira sabedoria, quais são os critérios que a palavra de Deus nos apresenta para que eu e você, como povo de Deus, sejamos marcados pela sabedoria. O primeiro critério que eu queria destacar está lá em Provérbios capítulo 9, versículo 10, quando o próprio Salomão escreve, um texto conhecido de todos nós: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O princípio da sabedoria não é então você ter amplo conhecimento sobre inúmeras coisas na vida. Sabedoria não é você conseguir decifrar enigmas. Sabedoria é mais que isso. Sabedoria é temer a Deus. O princípio da sabedoria é temermos a Deus. Meus amados, nós precisamos entender que a sabedoria é resultado da busca por Deus. E essa é uma dedução até lógica. Se Deus é aquele que detém todo o conhecimento, se Deus é aquele que sabe de todas as coisas, porque Ele criou todas as coisas, Ele conhece a essência das coisas, a essência de todos os dilemas e as questões, tanto da vida humana, quanto de toda a criação. Então, a melhor coisa que nós temos a fazer, no caminho da sabedoria, é buscar em Deus os caminhos para entendermos aquilo que está ao nosso redor. Se você quer entender os seus filhos, é Deus que vai ensinar você a entendê-los. Se você quer entender a sua esposa, só Deus pode ensinar você a entender a sua esposa. Se você quer entender o seu marido, a palavra de Deus é a regra para que você compreenda e para estabelecer valores e princípios na sua relação com o seu marido. Se você quer aprender como se comportar no trabalho, a palavra do Senhor te orienta a respeito do seu comportamento no trabalho, e a palavra de Deus também nos orienta a respeito da maneira que devemos proceder diante daqueles que nos governam. E aí, eu vou ter uma vida, eu vou ter um comportamento regido, não por aquilo que eu penso, não por aquilo que eu aprendi no meu contexto familiar, não por aquilo que me ensinaram na faculdade, não por aquilo que eu aprendi com a experiência de vida, mas eu vou ter um comportamento regido pelo próprio Deus. E à medida que Deus orienta o meu comportamento, a maneira do meu proceder, isso vai produzindo em meu coração a verdadeira sabedoria. É quando eu dou respostas às situações, não de acordo com outros valores a não ser os valores do próprio Deus. Meus queridos, sabedoria então não é resultado de um privilégio intelectual. Não é porque você tem uma mente privilegiada, você é um sujeito inteligente, um sujeito que consegue dar respostas rápidas. Não. Sabedoria é alguma coisa que vem de Deus. Por isso, tema ao Senhor, busque o Senhor e Ele concederá para você a verdadeira sabedoria. Não é privilégio de intelectuais. Quem diz isso? No livro de Salmos, capítulo 19, verso 7, olha o que diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e Ele dá sabedoria aos simples. Deus dá sabedoria aos simples.
Busque no Senhor a sabedoria da vida. Uma das definições que eu ouvi da palavra sabedoria e que me marcou profundamente é que sabedoria tem a mesma raiz da palavra sabor. Sábio é quem aprende a saborear a vida. E não tem maneira de saborearmos a vida melhor do que aprendendo com Deus, aprendendo com o Senhor, como tirar da vida o melhor que ela tem para nos oferecer. E chegaremos a uma conclusão. A Bíblia tem para nos oferecer de melhor quando nós buscamos o melhor em Deus. Quando nós nos relacionamos com Deus e queremos que Ele dirija os nossos passos. Ele nos instrua nos caminhos que devemos andar. Outra característica da sabedoria é não há produção de saber contrário aos princípios divinos. Nada pode trazer alegria ao coração humano mais do que os princípios do Senhor. Não existe desenvolvimento intelectual, não existe raciocínio que vai contra os princípios de Deus que pode trazer felicidade para o seu coração. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Qualquer caminho de pecado, qualquer caminho que te leva a distanciar de Deus, em hipótese alguma pode ser um caminho de sabedoria. Provérbios 21, versículo 30. Não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. Meus queridos, prestem atenção. Tudo o que é produzido, todo tipo de ideias ou todo tipo de conceitos que são produzidos na sociedade, que nos distanciam do Senhor, não vão produzir a verdadeira sabedoria. Vivemos um momento no nosso país onde questões éticas estão sendo discutidas em vários setores da sociedade. E eu quero dizer para você cristão, que está inserido nesses setores da sociedade, quando você tiver que opinar a respeito de qualquer coisa ética e moral, quando você tiver que expressar o que você pensa sobre as várias áreas da vida, que o mercado de trabalho, que a sociedade, que os amigos querem saber o que você pensa a respeito daquele assunto, procure se inteirar quanto ao que Deus pensa a respeito daquele assunto na palavra dele. Não emita a sua opinião pessoal, muito cuidado. A palavra de Deus vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. E uma vez embaixadores de Cristo, nós não podemos falar mais por nós mesmos. Nós precisamos falar aquilo que está de acordo com os conceitos do próprio Deus. Porque nós representamos o Senhor. Nós estamos aqui falando em nome do Senhor. Por isso, o que eu penso a respeito de família, o que eu penso a respeito de trabalho, o que eu penso a respeito de ética, de moral e tantos outros conceitos precisam partir da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Porque a verdadeira sabedoria, ela não pode ir contra o Senhor. A verdadeira sabedoria produz humildade. Provérbios 15, 33 vai dizer: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Por que é importante falarmos desse texto também, do capítulo 15, verso 33 de Provérbios, que diz que a verdadeira sabedoria produz humildade? Porque a verdadeira sabedoria não pode produzir arrogância aos corações. O verdadeiro sábio, ele não se gaba da sua sabedoria, porque ele sabe que ela vem do Senhor. Ele sabe que ela emana de Deus, que Deus é o originador dela. Por isso, a glória é para o próprio Senhor e não para o indivíduo. Por isso, sabedoria necessariamente não equivale à inteligência, a condições, ao fato de você saber ou entender de determinadas coisas, de determinados conceitos aqui na terra. Você pode ser inteligente, saber muita coisa de um assunto e necessariamente não ser sábio. Inteligência e sabedoria estão em campos diferentes. Sabedoria produz humildade, e humildade é aprender a submeter. Essa palavra submissão é uma palavra que causa repulsa em muitas pessoas, principalmente numa geração como a nossa, que é treinada para sobrepor o outro, que é treinada para vencer, que é treinada para estar sempre à frente do outro. Quando olhamos para o princípio áureo da palavra de Deus, Jesus Cristo nos ensinando a respeito de amor, a respeito de amar uns aos outros, nós vamos aprender na essência do termo amor, que amor é aprender a servir. Amor é reconhecer que o outro está numa posição de honra em relação a nós.
E aí, diante de tudo isso, nós podemos agora sim falar da nossa relação com o governo, da nossa relação com aqueles que são autoridade sobre nós. A sabedoria concedida por Deus, ela não pode ir contra o próprio Senhor. Ela gera o temor a Deus e ela produz a verdadeira humildade, que, como diz o versículo 1 e 2, faz reluzir, faz brilhar o nosso rosto. Faz brilhar o nosso rosto. O sábio, ele não fica com o semblante fechado. Ele geralmente não é marcado por uma atitude arrogante, uma atitude antipática em relação aos outros. A sabedoria dele, a alegria dele pela vida, a alegria dele pela presença do Senhor no seu coração, faz reluzir o seu semblante e o seu rosto. Observando esses princípios de sabedoria, irmãos, nós precisamos agora então entender que todo sábio, ele se submete às autoridades. Por que ele se submete às autoridades? Porque, em primeiro lugar, Salomão vai dizer aqui, ele sabe que o rei é um representante divino. A Dilma está na presidência da República e nós somos um país democrático. E por dedução, então, nós podemos achar que quem a colocou ali foram os brasileiros. Mas eu quero dizer e quero entender, e entendo assim, que na verdade os brasileiros a colocaram ali porque houve uma vontade de Deus para que ela chegasse ali. Por mais que nós já saibamos das amarrações inúmeras que acontecem nos bastidores para alguém se candidatar, para alguém conseguir chegar a uma posição de governo ou de liderança em qualquer setor da sociedade, principalmente quando se trata da política brasileira, nós precisamos entender que ninguém assume um posto de comando, quer seja de uma nação, de um estado ou de uma cidade, se não for autorizado pelo próprio Deus. Salomão já relatou no texto anterior que ele não foi um rei que agradou ao Senhor em todas as coisas, e ele recebeu o juízo do Senhor por causa disso. Mas o fato dele não ter sido aprovado pelo Senhor em algumas áreas da sua vida, não tira dele a autoridade de rei sobre o povo. Assim também, meus amados, quando olhamos para qualquer governante da terra, e especificamente do nosso país, nenhum governante é colocado ali, senão pela vontade de Deus. Israel era uma nação teocêntrica, onde os mandamentos da nação eram dados pelo próprio Deus. Nós não somos uma nação teocêntrica, nós somos uma nação que, nos nossos dias, isso tem sido repetido insistentemente, nós somos um Estado laico, né? Mas é importante entender que mesmo um Estado laico, mesmo um Estado que necessariamente não reconhece o governo de Deus sobre ele, esse Estado está debaixo do governo de Deus, e seus líderes foram colocados ali pela poderosa mão de Deus. O que disse o rei Davi quanto ao reinado de seu filho Salomão, em 1 Reis 1,37, olha bem, como o Senhor foi com o rei, com Davi, meu Senhor, assim seja com Salomão, e faça que o trono deste seja maior do que o trono do rei Davi, meu Senhor. Quem controla todos os tronos da terra é o Senhor, o nosso Deus. Os reis de Israel, eles tinham consciência de que aquele ofício era dado por Deus. O rei era um representante de Deus. Por isso, meus amados, nós temos que ter 3 atitudes para com os nossos governantes. A primeira delas, ter satisfação na sua presença, nos ensina o versículo 3. E o que é ter satisfação na presença do rei ou do governante? Significa que, se um deles nos chamar para um jantar, nós teremos muita alegria e honra em ir? Eu acho que sim, né? Mas não é nesse sentido apenas que o texto está dizendo que nós devemos ter satisfação na presença dos nossos governantes. Os comentaristas dizem que isso significa afeto e lealdade. Afeto e lealdade. Precisamos ter um sentimento positivo para com os nossos governantes. Eu sei que dizer isso no Brasil, no final nós vamos orar por um milagre, para Deus transformar os nossos corações. Mas é assim que Deus diz que precisa ser. Nós precisamos ter um sentimento empático,
para com aqueles que estão no poder, no governo da nossa nação. E nós precisamos ser leais para com eles, naquilo que eles impõem sobre nós. E é curioso, irmãos, que quando se trata de submissão, a palavra de Deus, ela não coloca que isso depende do estado de quem nós vamos nos submeter. Por exemplo, quando a Bíblia diz que filho tem que honrar pai e mãe, a Bíblia não está dizendo que o filho tem que honrar apenas o pai e a mãe que for digno dessa honra. Está dizendo? Não está. A Bíblia está dizendo que todo filho tem que honrar pai e mãe, independente de quem seja o pai, independente de quem seja a mãe. Pastor, mas a minha mãe é uma mulher complicada, o meu pai é um homem, um sujeito que, olha, eu vou dizer, as coisas que ele me diz, as coisas que ele faz, eu não consigo honrar. Não, você tem que honrar. Não importa quem eles são. Não importa quem eles são. Aliás, uma notícia importante, você só vê ao mundo por causa deles. Então, esses pais que você tem, são os pais que você tem que honrar. E quando a Bíblia diz que nós devemos tratar bem aos nossos governantes, ter afeto por eles, a Bíblia não está dizendo se é aquele sujeito que está no governo que você votou, ou se ele é do partido contrário. Se você tem dificuldade de honrar os seus líderes políticos, se você tem dificuldade de ter afeto para com eles, de lealdade para com eles, eu e você, nós precisamos orar para que Deus nos ajude. Nós precisamos também não criar resistência ao governo. A Bíblia NVI, quando no versículo 3 diz isso, a NVI diz: não se levante em favor de causa errada, não seja rebelde aos seus governantes, seja submisso. Outra posição que nós devemos ter diante deles, entender que com ele está o poder de mando. Por isso, submeter, desde que as decisões e atitudes não contrariem a vontade do rei maior. Isso precisa ficar claro. Nós não somos subservientes a qualquer custo. Nós submetemos ao rei, nós nos submetemos ao Estado, nós nos submetemos aos nossos governantes, desde que eles não nos obriguem a afrontar o nosso Deus. Toda vez que algum governante tentou, com leis ou com qualquer outro sistema de governo, obrigar os cristãos a viver contrário àquilo que a lei de Deus manda, os cristãos, aqueles que eram cristãos sinceros e leais, muitos perderam as suas vidas por não se submeter àquilo que os governantes estavam determinando. A igreja primitiva é um exemplo clássico disso. Eles deveriam dizer que César era o Senhor. César é o rei. César é o Kyrios, né? A palavra para Senhor em grego. E a igreja dizia: César não é o nosso Kyrios. Nosso Kyrios é Jesus. Não, você tem que dizer que César é Kyrios. César é Senhor. César não é meu Senhor. Que Jesus é o meu Senhor. E muitos foram mortos porque não se curvaram a essa determinação do Estado. Por isso, meus amados, nós nos submetemos com lealdade, com afeto aos nossos governantes, desde que eles não coloquem sobre nós leis que vão contrário àquilo que a palavra de Deus nos instrui. Paulo também vai ensinar isso aos Romanos, capítulo 13, do verso 1 até o verso 9. Paulo vai falar a respeito da submissão que nós devemos ter para com as autoridades. E não só Paulo vai falar desse assunto, mas Jesus Cristo também vai falar a respeito desse assunto, quando ele é questionado acerca dos impostos. E ele responde em Mateus 22, versículo 21, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Ali, nessa frase, Jesus deixa claro que não é função da igreja ir contra o Estado, não é função da igreja se rebelar ao Estado, mas é função dos seus seguidores, sim, se submeter às leis do Estado, mais uma vez, eu digo, desde que essas leis não afrontem a palavra e a vontade do Senhor. Um comentarista chamado Matthew Henry, ele vai dizer: a religião cristã, ela não é inimiga do governo
civil. A religião cristã, ela não é inimiga do governo civil. Eu concordo com os irmãos de que nós, como igreja do Senhor Jesus, também não temos que nos envolver muito com política. Eu, pelo menos, sou dessa opinião. Eu acho que são setores separados, setores diferentes, e cada um tem o seu papel. E quando isso se mistura, pode trazer algumas consequências trágicas para os dois lados. Mas você não precisa se misturar para dizer que está submisso ou que está do lado. Nós podemos sim, cada um, no seu setor, sermos amigos e termos afetos. Davidson, um outro comentarista, diz: teologicamente, a doutrina é esta. Teologicamente, a doutrina é esta: que a igreja e o Estado são fatores no reino de Deus, tendo cada qual a sua função separada e particular. O crente que se opõe à autoridade terrena, ele está, de fato, desobedecendo a Deus. Desobedecendo a Deus. Meus amados, nós, como povo do Senhor, marcados pela sabedoria que vem do próprio Deus, precisamos entender isso. Os nossos governantes, eles são homens e mulheres instituídos por Deus para reinar sobre nós. E o nosso papel é nos submeter a eles, desde que eles não afrontem a palavra do Senhor. Entendendo também que somos um país democrático, nós temos liberdade para manifestações públicas, como aconteceu essa semana em Brasília. Alguns puderam ver pelos meios de comunicação, alguns pastores, músicos se reuniram ali, na quarta-feira agora, deixando claro para a sociedade brasileira de que nós discordamos, ou a maioria dos evangélicos pelo menos, de algumas leis, de alguns projetos de leis, melhor dizendo, que tramitam para serem aprovados no Congresso, como por exemplo a PL 122, a PL 122 que os ativistas gays estão forçando, com alguns representantes que eles têm no governo, forçando para ser aprovado ali, que a partir do momento que ela for aprovada, nós não poderemos dizer mais que o homossexualismo é um pecado. Se fizermos isso, nós podemos ser presos, por estar trazendo um significado que a sociedade hoje está tentando transformar. Nós acreditamos na família, homem, mulher e filhos, e quando você olha para essa tendência social hoje, querendo dizer que família pode extrapolar isso. Você pode ter homem com homem, mulher com mulher, e a palavra de Deus diz que isso é um pecado. Mas também não é mais que um pecado, é só um pecado que precisa ser tratado, que precisa ser trabalhado, e que quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o seu Espírito nos dá força para trabalhar essa questão na nossa vida, como nos dá força para trabalhar qualquer outra questão que envolve pecado no nosso coração. Mas então, irmãos, essa reunião que aconteceu ali, foi uma reunião democrática, foi uma reunião onde o nosso Estado permite esse tipo de manifestação. Então, para mim e para outros, isso não tem nenhum sinal de rebeldia ou de discordância com o governo, muito pelo contrário. Se o Estado nos permite manifestações, nós podemos nos manifestar sim. Mas, amados, o sábio, ele entende que Deus tem controle sobre o rei. Nenhuma decisão que o Congresso tome, nenhuma decisão que a Dilma tome, nenhuma decisão que qualquer outro governante execute, vai estar fora do controle de Deus. Eu e você precisamos acreditar nisso. Geralmente o governo, ele promove a paz dos seus cidadãos íntegros e a repressão aos ímpios. Por isso, cumpra todas as suas responsabilidades e compromissos com a nação e com seus governantes. Eu sei que isso é pesado, principalmente para aqueles que procuram pagar com integridade os seus impostos, para aqueles que procuram ser leais em todas as áreas da sua vida. Não é fácil, o fardo é pesado mesmo, mas o que Salomão está dizendo é que o sábio, ele se submete a tudo isso, e na sua integridade, o governo vai promover a paz para ele e para a sua casa. O coração sábio conhece o tempo fixado por Deus.
Ele sabe que Deus tem propósitos com todos os governantes no tempo corrente. O coração do sábio entende que existe um modo apropriado de Deus para um governo, que seja para trazer prosperidade e bênção, ou que seja para trazer juízo e escassez para uma nação. Deus tem propósito em todos os governantes, em todos os momentos da história, e Ele vai dirigir essa história usando aqueles que estão no poder para executar os seus desígnios. Olha o que diz o versículo de número 9, a parte B. Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem, até mesmo para arruiná-lo. Não se esqueça de que os nossos governantes também são pecadores. Não se esqueça de que eles podem executar o mal, como nos ensina o versículo 6. O pecado atingiu todos os seres humanos, inclusive aqueles que estão no poder. Já vimos o exemplo do próprio Salomão a respeito dessa questão. Meus amados, em terceiro e último lugar, o sábio, ele entende que a autoridade do rei, do governante, é uma autoridade limitada. Olha o que diz o texto. O governante, ele não tem poder sobre o tempo. Ele não tem poder sobre poder sobre o vento. A NVI a nossa versão traz poder sobre o vento. A NVI diz: ninguém tem o poder de dominar o próprio espírito. Ou seja, por mais que seja uma posição de glória, por mais que seja uma posição que o eleva diante dos outros, isso não faz dele um sujeito que tem poderes sobrenaturais. E é claro, quando nós pensamos em tempos passados, imperadores poderosos que conquistavam várias nações, isso tem uma conotação mais ampla ainda, porque eram homens que estavam sobre tudo, homens que estavam sobre todos, como por exemplo o imperador Alexandre o Grande, que construiu todo o Império Romano. Homens assim, eles tendem a achar que ninguém está acima deles. Mas o que Deus está dizendo é que todo governante, todo homem, por mais poderoso que ele seja, ele não tem o poder sobre o tempo, ele não tem o poder nem sobre o seu próprio espírito. Ele é meramente um homem, que está nas mãos, que está no controle absoluto do Senhor, e mais, ele não tem poder nem sobre a vida e nem sobre a morte. Eu quero concluir esse sermão dizendo que nós, como pessoas que devem ser marcadas pela sabedoria de Deus, nós não podemos fazer parte dessa estatística da FGV de pessoas que não cumprem as leis do Senhor. Não importam quais as leis dos nossos governantes ou do nosso Estado, não importam quais sejam essas leis. Não jogue lixo na rua, procure atravessar na faixa de pedestre. Pequenas coisas marcam o nosso exemplo, o nosso testemunho, a nossa submissão ao nosso governo e ao nosso Estado. Me lembro de alguém que disse: se você não consegue obedecer os princípios menores da vida, que garantia você me dá de que vai obedecer os princípios mais complexos? Nós precisamos submeter aos nossos governantes, não só nas grandes coisas, mas também nas pequenas coisas. O Evangelho ensina que devemos ser submissos quando tendemos à murmuração e ao orgulho. Meus amados, se tem alguém que está em posição de autoridade sobre nós, sujeitemos. Digo mais, ore pelos nossos governantes, ore pela nossa presidente, ore pelo nosso Congresso, ore pelos nossos deputados, ore pelos nossos governadores, ore pelos deputados estaduais, prefeitos, vereadores. Nós precisamos colocá-los diante do Senhor. Nós precisamos apresentá-los na presença de Deus. Essa é uma responsabilidade do povo do Senhor, do povo de Deus. Independente de quem esteja no poder, nós devemos ser submissos àquela pessoa. Não porque é aquela pessoa, mas porque ela está numa posição de autoridade que Deus a colocou. E uma vez que nós tememos a Deus, nós obedecemos àqueles que estão sobre nós. Não use truques, nem fraudes. Seja alguém que, como cristão que é, tem afeto, respeito
e honra àqueles que estão no poder, àqueles que governam sobre nós. Essa também é uma marca das pessoas que estão buscando o caminho da sabedoria. E assim como vocês, a minha oração nessa hora é: Deus, que o Teu Santo Espírito me ajude nesse processo. Que o Teu Santo Espírito me conduza para ter uma vida de gratidão pelos meus governantes. Que o Teu Santo Espírito nos ajude a ter uma vida de submissão, de afeto, de lealdade àqueles que estão no poder do nosso país, apesar de todas as informações que nós já temos a respeito da ética, da moral, que permeia as casas de poder que regem a nossa nação. Que Deus tenha misericórdia dos nossos governantes e que Deus nos capacite com o seu Santo Espírito a obedecê-los e a honrá-los. Amém? Vamos curvar as nossas cabeças. Queria convidar algum irmão ou irmã que sentir no coração o desejo agora de colocar na presença do Senhor as autoridades do nosso país, que você faça isso em voz audível para que possamos concordar com a sua oração. Daqueles que têm autoridades superiores na nossa nação, que estão incumbidos da tarefa de conduzir o destino político e administrativo dessa nação, para que eles, na hora de elaborar os seus planos, busquem na Tua palavra, que é lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Toma todos nas Tuas mãos, guarda e os protege, dando-lhes sabedoria para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Ó Deus, e agora eu intercedo pela Tua igreja. Só o Teu Espírito pode produzir em nossos corações sentimentos de afetos, sentimentos de lealdade para com aqueles que estão no poder do nosso país. Às vezes criticamos enfaticamente, às vezes até zombamos, mas Deus, transforma o nosso coração. Nos ajude, Deus, a respeitá-los. Nos ajude a honrá-los, porque eles estão ali ocupando um cargo que foi o Senhor mesmo que concedeu. Dá-nos, Deus, da Tua direção nesse aspecto da nossa vida. Nos ajude, Senhor, a vivermos assim, para que o Teu povo seja marcado pela sabedoria, para que o Teu povo seja marcado pelo temor ao Senhor. Essa é a nossa oração no nome de